Hello guys of the 6th year. Olá pessoal do sexto ano, groups 161 and 162, turmas 161 e 162. Today is September 9th, hoje é dia 9 de setembro. Okay, we have a video class, temos então vídeo aula. After some time without classes, após algum tempo sem aula, né, we come back today, nós retornamos hoje. Ok? So, today we are going to study page 70. Hoje nós vamos começar o estudo da página 70 aqui, ok? In which we are going to study language in use. Né? Esse tópico que a gente já conhece, ok? Lembrando, se traduz linguagem em uso, onde a gente aprende um tópico importante da língua e o aplica no nosso dia a dia, ok? Today we are going to study the imperative, ok? Think, pensa aí, o que pode significar imperative? Lembrando que a grande maioria das palavras que parecem ter um significado é porque elas realmente têm esse significado, ok? So, imperative, imperativo, ok? No problem here, ok? Imperativo. But why and how do we use imperative? Mas por que e como que a gente usa o imperativo? Antes da gente começar o estudo aqui, né, eu quero mostrar algo para vocês aqui, ok? Check it out. Confere aí. Our classroom rules, né? As regras da nossa sala de aula, ok? Geralmente quando a gente fala em regras e quando a gente cita as regras, a gente usa o imperativo para tal. O imperativo basicamente são ordens afirmativas ou ordens negativas. Let's take a look. Vamos dar uma olhadinha, ok? Open your books. Tudo que se fala em sala de aula, né, quando a gente dá uma ordem, é imperativo. Open your books. Abra seus livros. Ok? Então, como em inglês os verbos são muito simples, eles têm pouquíssimas conjugações, para a gente usar o imperativo, basta usar o verbo no início de uma frase, ok? Seguido do que você vai, né, ordenar. No caso, open, abrir, abrir o quê? Your books, open your books, é uma ordem, abra seus livros. Esse mesmo open é o open que eu uso no presente, por exemplo, I open my book, eu abro meu livro, só que se eu usar ele no início da frase, ok, sem um sujeito antes, é imperativo. O que mais? What else? Work in pairs. Trabalhe em duplas. De novo, verbo no início, sem o sujeito antes, caracteriza então o imperativo. Trabalhe em duplas. What else? As ordens que a gente dá com o imperativo também podem ser ordens negativas, ou seja, coisas que eu estou proibindo, né, de fazer. Por exemplo, na aula. Don't eat in the class. Não coma na sala. Okay? Então, basicamente, nas ordens negativas, a gente vai usar o don't mais o verbo. Então, se vocês pensarem, se eu tirar o don't aqui da frente, fica uma ordem afirmativa. Eat in the class, coma na aula. Don't eat in the class, não coma na aula. É o mesmo aquilo que eu tinha mostrado anteriormente. Se eu pegar o work in pairs, trabalhe em duplas, e dizer don't work in pairs, não trabalhe em duplas. Ok? What else? O que mais? Don't be late. Look at the picture. Olha para a figura. Não esteja atrasado. Lembra que o verbo to be é o ser, estar. A gente tem estudado isso desde o início do ano. Então, se eu colocar o be, né, é uma ordem. Don't be, não esteja, né, no verbo estar, aqui no caso conjugado no imperativo, não esteja atrasado. Don't be late. Ok? Ou, né, também uma ordem bem importante na nossa sala de aula, a não ser que o professor peça, né? Turn off your mobile phones. Desliga teus, né, telefones, os seus telefones ou os teus celulares, ok? Então, aqui no plural, no caso, né? Também pode ser cell phones, né? Mas o importante aqui é o imperativo do verbo turn off, desligue, tá? Então, esses aqui são alguns exemplos de ordens. Então, toda ordem, toda regra se usa o imperativo. Então, basicamente, esse é o uso do imperative. Então, vamos resumir aqui em cima, né? Para usarmos, ok? Para formarmos, vamos colocar assim fica melhor. O imperativo,
basta utilizar um verbo no infinitivo no início de uma frase. Ok? Olha só. Então vamos pensar num verbo qualquer aí. Vamos pensar no verbo que a gente mais ouve falar em inglês, que é o verbo nas nossas aulas study, estudar. Então se eu falar para você assim, ó, study more, é uma ordem, é um imperativo. Ok? Ou seja, estude mais. Ok? Então é bem simples. Vamos pegar lá um outro verbo, ok? O verbo talk, falar. E lembra, como é que eu dou uma ordem negativa? Basta colocar o quê? Don't talk. Então, para formarmos o imperativo, né, vamos colocar assim, o imperativo afirmativo, basta utilizar um verbo no infinitivo no início de uma frase, ok? E o oposto também, ó, ok? Vamos colocar juntos aqui. Então, para formar o imperativo negativo, ou seja, dar uma proibição, né, uma ordem negativa, okay? Basta utilizar o don't, né, mais verbo no infinitivo, também no início de uma frase, tá? Como no exemplo aqui de baixo, tá? Então, isso aqui que eu acabei de colocar e que eu falei para vocês é um resumo do que é o imperativo, acho que de um jeito bem tranquilo de entendermos, ok? So, let's go. See you in the next video. Vejo você no próximo vídeo, então.